Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Algum dia, depois de hoje, eu hei de esquecer aquilo. Arruado que era, até bem largo, mas mal se enxergavam aquelas casas. Aos demais rezando, ao real vendo, eu vim. Casas, coisas humanas. Em frente delas todas, o que estavam era queimando pilhas de bosta seca de vaca. O que subia enchia a fumaça cinzentada e esverdeada, no vagaroso. E a poeira que demos fez corpo com aquele fumejar levantante. Tanto tapava nos soturnos. Aí eu tossi, cuspi, no entrecho das minhas rezas. Voz nem choro não se ouviu, nem outro rumor nenhum. Feito fosse decreto de todas as pessoas mortas e até os cachorros, cada morador, mais pessoas que houvesse. Por trás da poeira, para lá da fumaça verdolenta, se vislumbravam os vultos e as tristes caras deles, que branqueavam tantas máscaras. Aos homens e mulheres apartados, tão estranhos caladamente seriam os que estavam jogando todo o tempo mais rodelas de bosta seca na fogueira. Isso que deviam de ter por todo o remédio. Nem davam fé da nossa vinda, de seus lugares não saíam, não saudavam. Do perigo mesmo que estava maldito da grande doença. Eles sabiam ter quanta cláusula. Sofriam a esperança de não morrer. Soubesse eu onde era que estavam gemendo os enfermos, onde os mortos. Os mortos ficavam sendo os maus, que condenavam. A reza reganhei, com um fervor. Aquela travessia durou só um instantezinho enorme, mesmo que os cavalos nossos iam devagar, que é como se vai quando todos rezando sozinhos em cima deles, devagar de uma procissão. Não se perturbou, palavra, e foi que dali acabamos de surgir. Da repoeira a fumaça de estrume e do corusco da labareda alguma amormaceira. Deus que tornasse a tomar conta deles, do sucruiu, daquele transformado povo. Olhei o ilustre do céu, dado dava de estar solto livre, conseguido de se soltar das possibilidades horrorosas. Eu revi todos e de Adorim, que era uma cortesia de bondade. Não espiei para trás, não ver de enxergar o fim daquelas casas, no vaporoso, pardo azulado, no exalante. E o que rogava eram coisas de saudação urgente, salvação, tão grande. Eu queria poder sair depressa dali, para terras que não sei, aonde não houvesse sufocação e incerteza, terras que não fossem aqueles campos tristonhos. Eu levava de Adorim, mas de começo eu não vi, não fui sentido que queria poder levar também Otacília, e aquela moça Nhorinhá, filha da Ana do Zusa, e mesmo a velha Ana do Zusa, Isa Bebelo, Alaripe, os companheiros todos. Depois todas as demais pessoas de meu conhecimento, e as que mal tinha visto, além do que eu agradecia da formosura da boa moça Rosa Warda, a mocinha Miosotes, meu mestre Lucas, Dona Dindinha, o comerciante Assis Joababa, os Vupes, todos, e meu padrinho Celorico Mendes. Todos que em minha lembrança eu carecia de muitas horas para repassar. Igual levava ao povo do Sucruiu e agora o povo do Pubo, os catrumanos escuros. E que para outro lugar levava restantes os cavalos, os bois, os cachorros, os pássaros, os lugares. Aqui acabei de que levasse até mesmo esses lugares de campos tão tristes, onde era que então eu estava. Todos? Não. Só um era que eu não levava, não podia. E esse era o Hermógenes. Aí dele me lembrei, na hora. E esse Hermógenes eu odiasse. Só o denunciar do rancor, mas como lei minha entranhada, costume quieto definitivo, dos cavos do continuado que tem na gente, era feito um nojo, pode ser. Nem no seu juízo, para essa aversão, não carecia de compor explicação e causa. Mas era assim, eu era assim. Que ódio é aquele que não carece de nenhuma razão? Do que acho, para responder ao senhor, a ofensa passada se perdoa, mas como é que a gente pode remitir inimizade ou agravo que ainda é já por vir e nem se sabe? Isso eu pressentia, juro de ser. Ah, eu.
tivesse medo, o medo da confusão das coisas, no mover desses futuros que tudo é desordem, e enquanto houver no mundo um vivente medroso, um menino tremor, todos perigam o contagioso. Mas ninguém tem a licença de fazer medo nos outros, ninguém tenha. O maior direito que é meu, o que quero e sobrequero, é que ninguém tenha o direito de fazer medo em mim. São os momentos, sei. Senti um cansaço. Adiantamos ligeiro, depois que passado o val da Mata Virgem, e tenteávamos pelo encontrável. O sol ia entrando, vi o céu dos roxos, nos vermelhos, misturamos numa baixada do capim cacheado. Umas lavourinhas, daí lá se estava no retiro do Abraão, onde o campo largueia. Era uma boa casa, mas de dentro saíram de repente por suas portas os homens que fugiam corridos, feito ratos se escapulindo do toucinho de um jacá. Sendo que Zé Bebelo, assim na dianteira, sempre cavalhava à vente, superentendeu que não perseguíssemos aqueles tais, nem neles se atirasse por comprazimento. O que estavam era em mão de roubando-se sob, como que tinham até sacos para carregar dentro das coisas. No átimo, eu reluzi quem eles podiam ser. Só acertei, pois não foi que um deles, errando no abrigo da fuga, demorou e perdeu as facilidades, então veio do nosso lado, embrafustado, quase debaixo dos cavalos. Era um pretinho, um rapazola retinto, mal aperfeiçoado, por dizer um menino, num da cintura para os queixos, as calças rotas em todas as partes. Andavam caindo. Ele apertou perna em perna. Arfava chiado como quem, por todo engano de pressa, tivesse chupado na boca um gole quente de café demais. Bezerro doente, de maldade, às vezes faz assim. Cuido que, por não perder de todo as calças como vestimenta, ele se ajoelhou, chato no chão, mais deitado do que ajoelhado. A bênção, pois disse, e a ideia dele rodou ligeira, pois, quando se notou, tinha tirado do bojo do saco que estava lá, que é um pé de alpercata de um homem, um candeeirozinho pequeno, desses que vinham da Bahia, uma escumadeira de cozinha e um arranjado envernizado de couro preto, que nem Baudrier, que tudo jogou fora, por uma banda, o longe que pôde. Seguinte o que mostrou a gente um saco vazio, e com isto dizendo arquejado, tirei nada não, tenho nada. Isso tudo se deu curto, que nem o mijar num sapo, e do modo tão inocente, de quem visse e risse, e em coisa tão tola declarada assim a gente até crê razão, por ser tão afã de absurdo. Donde é que vocês vieram? Donde é? Zé Bebelo indarguiu. A gente quer voltar para casa. Ser mocinha do Sucruiú, senhor sim. A arte que aproveitara ele tornou a atar melhor o resumo da embira, que cintura aqueles molambos das calças. E se encolhia, temia e se ria. Que nome era capaz de ter? Guirigó. Minha graça é essa. Sou filho do Zé Câncio, seu criado, sim senhor. Tão magro, triste, tão descriado, aquele menino já devia de ter prática de todos os sofrimentos. Olhos dele eram externados, o preto no meio de um enorme branco de mandioca descascada. O couro escuro dele era que tremia, constante, tremia pelo miúdo, como que receando em si o que não podia ser bom. E quando espiava para a gente, era de beiços, mostrando a língua grossa, colada no assoalho da boca, mas como se fosse uma língua demasiada demais, que ali dentro não pudesse caber. Em bezerro pesteado, às vezes se vê assim. Menino muito especial, jagunço distraído vendo um desses do jeito à primeira, era capaz da bondade de desfechar nele um tiro certo, pensando que padecia a agonia, e que carecesse dessa ajuda por livração. Guirigó, que é que vieram caçar aqui? Fala. O que a gente veio caçar? Sim, senhor. Eles vieram, eu também vim, buscar de comer. E que é esse menino? Quem te vê comer essa tralha que você amoitou aí no saco? O pretinho espichado do chão sacudia a cabeça. Que não, que parecia ter gosto de poder negar assim. Mas o que comer todo se acabou. Havia de negar tudo, renegava, até que tivesse tido mãe, nascido dela, até que a doença brava tivesse matado o povo do Sucruiú,
os parentes todos deles. A gente queria que aquele traste de menino sentisse em si, se entristecesse por tantas das suas desditas e chorasse uma lágrimazinha só, por um momento que fosse. Ah, ele fizesse logo isso. A gente ficava desconsolado, o legítimo do triste, a gente ficava ali tranquilizados. E qual o menino preto negava? O qual ele afirmava do descaramento firme do seu gesto. Era que nem era ninguém, nem aceitava regra nenhuma devida do mundo, nem estava ali defronte dos cascos dos cavalos da gente. Ah, queria salvar seu corpo, queria escape. Se abraçava como qualquer poeira. Demais não queria saber. Que podia que fosse logo embora. Zé Bebelo consentiu ordem e ainda jogou um pedaço de rapadura porque ele a parou. Fácil, como uma bocada. Pra tu adoçar essa sua trepinha preta. Foi o que Zé Bebelo gritou. E aquele menino, sem fungar, sem olhar para trás, pulou em rumo, maneiro leviano. Se sumiu por onde carecia de ir. Não pensei que fosse tão pequeno, conforme mesmo era. Coitadinho, os dentes dele estavam alumiando de brancos, Diadorim disse. Hein? Zé Bebelo falou. O que impõe o se educar é socorrer as infâncias desse sertão. Eu ia fazer o sinal da cruz, mas com a mão não cheguei a abolir, porque isso me pareceu falta de caridade, pensando no menino pretinho. E como determinado costumeiro, de se espalhar os de vigia por todas as 4 bandas, mais o movimento de procura de um pasto bem fechado e conveniente, tomamos conta de tudo e entramos naquela casa, para ver o visível de se fazer fogo de aprontar nosso jantar na fornalha de sua grande cozinha. Virgem, digo ao senhor, o interior dela dava pena. Nunca vi nada tão remexido e roubado. Total que era de jeito de se carregar, e em arcas e em trouxas, e que no comum de uma casa remediada se acha faltava. Não se encontrou uma peça de roupa, uma lamparina de folha, uma folhinha na parede, um gancho de rede, uma raspadeira, um cabresto pendurado, uma esteira, uma vasilha, uma coisa alguma em que se pegar. Eram só as mesas, os catres e os bancos. Tinham limpado a carne daquele costelame. Por onde andaria o dono? Mas se ficou sabendo que o nome dele não era na verdade Abraão, mas Abão, que assim se chamava, consoante do diploma do patente, que no chão, num canto, avistei lavrado, preenchido cerimonial, de que Abão era capitão de guarda da Guarda Nacional, em válidos títulos, e aquele retiro se chamava o Valado. Como pouco, mais uns dias que se passassem, o pessoal do Sucruiú era capaz de desmanchar até o prédio da casa, por seus esteios e caibros. Para não falar que de gado, galinhas e porcos e cachorros e o mais, nem sinal se divulgava. Sobravam só os passarinhos soltos, como de toda parte do igual, que piaram uns momentos, pelo acabar da tardezinha, alegres assim no empobrecido. Vai dentro de lá num quarto muito recanto, sediava no escuro que já fazia, um oratório, em um armáriozinho construído pregado na parede, que estava com suas poucas imagens e um toco para se acender de vela benta. Nisso não tinham desrespeitado de mexer. E nós, então, cada um depois de um, viemos ao quarto do oratório beijar a Santa Maior, que era, no seu manto, como uma boneca muito perfeita, que era minha Nossa Senhora, Mãe de todos. Se comeu, se dormiu. Se acordou, bem o digo, cada dia é um dia, e o tempo estava alisado. Triste é a vida do jagunço, dirá o senhor. Ah, eu fico me rindo, o senhor nem não diga nada. Vida é noção que a gente completa seguido assim, mas só por lei de uma ideia falsa. Cada dia é um dia. Ora, mais ordens, já que antes do vir da aurora se cumprir, dali Zé Bebelo já tinha dado. E por se saber, o Suzarte, o Tipote e os outros, e o João Vaqueiro, rastreavam redobrados onde um redor, remedindo o mundo, o olho e o faro. Tudo eles achavam, tudo sabiam. Em pouquinhas horas tudo tradiziam. O chão, em lugares, guardava molde marcado dos cascos de muitíssimas reses, calcados por um rumo só, um caminho eito. Aqueles rastros tinham vigorado por cima da derradeira lama da derradeira chuva e de quantidade de quanto tinha chovido. Eles liam no capim e nos regos das enxurradas e na altura da cheia já rebaixada, a deixa beiradas do ribeirão. Pelo comido pastado das reses também muito se reconhecia.
Aos passos dos cavaleiros e cachorros, as pessoas de casa tinham viajado para uma banda de oestes, mas o gado, escolhendo por si sem tocada, mas depois de solto por boa regra, pegara a ida espaçada, mais virante acima, aonde devia haver, para se lamber, salinas de barreiro. E bastantes outras coisas eles decifravam assim, vendo espiados de que graça do geral não se vê, capaz de divulgarem até os usos e costumes das criaturas ausentes, dizer ao senhor se aquele seu abão era magro ou gordo, seria forreta ou mão aberta, canalha inteirado ou razoável homem de bem. Porque dos centos milhares de assuntos, certos que parecem mágica de rastreador, só com o tipote e o suzarte o senhor podia rechear livro. E ainda antes do meio-dia subir, desembarcaram 2 gordas novilhas, carneadas fartas com a nossa refeição. Um bom entendedor, num bando, faz muita necessidade. E aquele lugar, o falado, eu aceitei. O senhor preste atenção, para ficar nos maus tempos. Nos meus tempos. Ali ainda me valia. Sentia assim meu destino, dormindo com pano molhado em cima dos olhos e com uma nuca repousada numa folha de faca. De noite, o destino da gente às vezes conversa, sussurra, explica, até pede para não se atrapalhar o devido, mas ajudar. Crendice? Mas coração não é meio destino. Permanecer ao menos ali eu quis. Mas Zé Bebelo duvidou de ficar. Zé Bebelo, suscitado, determinou que a gente fosse mais para diante. Ele concebia medo, conhecia, estava. Zé Bebelo pegou a principiar medo. Por quê? Porque chega um dia que se tem. Medo dele era de bexiga, do uso da doença e da morte, achando que o povo do Sucruiú podiam ter trazido mau ar. E que mesmo o Sucruiú ainda demeava, vizinho justo demais. Tanto ri, mas ri por dentro. E procedi sério, feito um pau do campo. Assim feito eu errei, disso não sabia. Mas o cabedal é um só, do misturado viver de todos, que mal vareia, e as coisas cumprem norma. Alguém estiver com medo, por exemplo, próximo, o medo dele quer logo passar para o senhor. Mas se o senhor firme aguentar de não temer, de jeito nenhum, a coragem se redobra e tresdobra, que até espanta. Pois é Bebelo que me fez sempre suprir a certo de si, tendo tudo por seguro, agora bambeava. Eu comecei a tremeluzir em mim. Pelo que umas 5 léguas andamos, de medo, meio conforme de certo, aquele algum, seu abão, também tinha-se ido. Carecíamos. Merecer logo ao menos uma semana de quieto é que era justo, pois nenhum não estava mais em sua saúde. Esses homens do Sucruiú, cercados da banda outra pelos quatro-manos, ei que só podiam achar espaço por estes lados. Eles sim, nós no nosso. Eu sei que não se mexer a esmo é sempre fácil, e que no cansaço é que se tapa o desânimo. Mas o que eu queria real era estar sarado de alguma demorada doença, comendo aos poucos o meu caldo de angu, e me invernaria na chuva fria esfriada, me esquentando perto do borralho de um fogão. E galos de manhã cantando em algum terreiro. Era para ir? Fôssemos. Disso deslavava, descendo a verada do ouriço cuim, que não tinha nome verdadeiro anterior, e assim chamamos. Porque um bicho daqueles por lá cruzou, chapadas de ladeira pouca, e depois uma lomba com um cerradão. E por fim viemos esbarrar no lugar em algum cômodo, mas feio, com feio não se vê. Tudo é Gerais, eu pensei por consolo. Um homem que com a machadinha na mão e a sua cabaça a tiracolo, tratava de desmelar cortiço num pau do mato. Esse indicou tudo o necessário e deu menção de onde é que estávamos. Na coruja, um retiro taperado. E ali, redizendo que foi meu primeiro pressentimento, eu ponho que era por minha sina o lugar demarcado, começo de um grande penar em grandes pecados terríveis. Ali eu não devia nunca de ter me vindo, lá eu não devia de ter ficado. Foi o que assim, de leve, eu mesmo me disse, ao avistar o redondo daquilo e a velhice da casa, que mesmo como coruja era, mas a orelhuda, mais mor de tristes gargalhadas, porque a sua indara é tão linda.
Nela tudo é cor, que tem comparação nenhuma, por cima das riscas sedas de brancura, e aquele situado lugar não desmentia nenhuma tristeza. A vereda dele demorava uma aguinha chorada demais. Até os buritis mesmo estavam presos. O que é que um buriti diz? É, eu sei e não sei. Que é que o boi diz? Me ensina o que eu saiba, ou o que eu sabia. Bobice de todos. Só esta coisa o senhor guarde. Meia légua dali, um outro córrego ou vereda, parado, sua água sem cor por sobre um barro preto. Essas veredas eram duas, uma perto da outra, e logo depois alargadas formavam um tristonho beijão, tão fechado de moitas de plantas, tão apodrecido que ia escuro, marimbus que não davam salvação. Elas tinham um nome conjunto, que eram veredas mortas. O senhor guarde bem. No meio do cerrado, no meio do cerrado, para a gente dividir de lá ir, por uma, por outra, se vira uma encruzilhada. Agouro? Eu creio que no temor de certos pontos. Tem onde o senhor encosta a palma da mão na terra, em sua mão treme por trás, ou é a terra que treme se abaixando? A gente joga um punhado dela nas costas e se esquenta. Aquele chão gostaria de comer o senhor. E ele cheira a outroras. Uma encruzilhada e pois. O senhor vai guardando. Aí mire e veja. As veredas mortas. Ali eu tive limite certo. Os ruins dias, o castigo do tempo todo ficado em que falhamos na coruja. Conto malmente. A qualquer narração, dessas depõe em falso, porque o extenso do todo sofrido se escapole da memória. E o senhor não esteve lá, o senhor não escutou, em cada anoitecer, o lugugem do canto da mãe-lua. O senhor não pode estabelecer em sua ideia a minha tristeza quinhoã. Até os pássaros consoante dos lugares vão sendo muito diferentes. Ou são os tempos travessia da gente. Daí despropositou o frio, vesmente, e quase que todos os companheiros já estavam adoecidos. Refiro ao senhor, que da bexiga brava não, mas de outras enfermidades, febres. Em algum trecho, por fatal de sinal, a gente devia de ter arranchado no sesonático. Agora, a maior parte dos companheiros tremiam em prazos, com a intermitente. Remédio que valesse de todo faltava. Aquilo afracava no diário, os homens perdiam a natureza. E o andaço de defluxo, que também me baqueou. Pior não estive, mas eu de mim sei. Todos de em antes me davam por normal. Conforme eu era, e agora instantemente, de dia em dia, eu ia ficando demudado. Com uma raiva espalhada em tudo, frouxa nervosia. É do fígado, me diziam. Dormia pouco com esforços. Nessas horas de noite em que eu restava acordado, minha cabeça estava cheia de ideias. Eu pensava como pensava, com que quem remexe no esterco das vacas. Tudo o que me vinha era só entreter um planejado. Feito num traslo copiado de sonho, eu preparava os detritos daquilo que no começo achei que era fantasia, mas que com o seguido dos dias se encorpava e ia tomando conta do meu juízo. Aquele projeto queria ser uma ação, e o que era, eu ainda não digo, mas retardo de relatar. Coisa cravada. Nela eu pensava ansiado ou em brando, como a água das beiras do rio finge que volta para trás, como a baba do boi que cai em tantos 7 fios. Ah, mas aquilo, por terrível que fosse, eu tinha de levantar, mas eu tinha. Em tal já tinha todo modo completo o que tinha de proceder. Sistema que tinha aprendido, as astúcias muito sérias, como é? Aos poucos, pouquinhos perguntando em conversa a uns, escutando de outros, me lembrando de histórias antigo contadas, a maneira que quase sem saber o que estava fazendo e querendo, de um desde muito tempo. Custoso pior não sendo do arrevesso, só o que demandava era uma fúria de quente frieza, dura dos dentes, um rompante de grande coragem, ao que era, portanto, negrume e carregume, e a mais medonha responsabilidade possível. Ato que só raro, mais raro um homem acha de querer para executar nesses sertões todos. Vai um dia eu quis, antes o que eu vinha era adiando aquilo, adiando. Quis assim, meio às tantas, mesmo desfazendo esclarecer do exato meus passos e motivos, ao que na moleza eu tateava. Digo, eu comecei, tinha preceito. O que seja,
Primeiro não se coma, não se beba, se bebe cachaça. Um gole que era fogo solto na goela e nos internos. Não quebrava o jejum do demo. No que eu confiei que estava pronto para ir avante, e no que eram obras de chão e escuridão. Engano meu. A aguardar até a hora eu carecia de não deixar que nem um fiozinho de ideia comum em mim esvoaçasse. Então eu deixei. Aí foi um instante. Diadorim estava perto de mim, vivo como pessoa com aquela forte meiguice que ele denotava. Diadorim conversou, aceitei companhia dele. Logo larguei meu começo de mão, relaxei aqueles propósitos. Cacei comida, comi tanto. Zampei, o meu corpo agradecia. Diadorim, com as pestanas compridas, os moços olhos. E desde aí, naquelas outras coisas não queria pensar. E eu ri, pauteei, dormi. A vida era muito normal mesmo. E certa bem que estava. Tanto engano. Os 3 dias passados eu reproduzi tudo com a qualidade dos remorsos. Aquelas decisões. Sonhei coisas muito duras. O porquê era pior agora que eu tomei sombra vergonhosa por ter começado a não ter tido firmeza para levar o acabado. E a herança das minhas queixas antigas. Conforme eu pensava, tanta coisa já passada. E o que é que eu era? Um raso jagunço atirador, cachorrando por esse sertão. O mais que eu podia ter sido capaz de pelejar certo, de ser e de fazer, e no real eu não conseguia. Só a continuação da airagem, trastejo, trançar o vazio. Mas por que, eu pensava? Ah, então sempre achei. Por causa da minha acostumação e por causa dos outros. Os outros, os companheiros que viviam à toa, desestribados. E viviam perto da gente demais. Desgovernavam toda hora a atenção, a certeza de ser na segurança destemida e o alto destino possível da gente. De quem é que adiantava, se não estatuto de jagunço? Ah, era. Por isso eu tinha grande desprezo de mim, e tinha cisma de todo mundo, apartado de Zé Bebelo mais do que de todos. Zé Bebelo doente não estava, doença com ele, sendo que assim não podia permitido, só se perdesse de todo o siso, a não ser por essa malacafa. Ei, pois, ele era caipora, logo vi. Daí tinha conta de nossas réis perdição, aquele atrasamento geral. Zé Bebelo para mim tinha gastado as vantagens. Zé Bebelo murchava muda na cor. Não resistia mais um vício para desatinos. Nada que falava era mais de se reproduzir. Aqueles exageros bonitos e tamanhos rasgos, só dizendo que tínhamos que esperar mesmo ali, até que os adoecidos sarassem. Assim, em impossibilidades, tudo o que acontecia era a má sorte. Eu não digo por um Zé Vital, que tornava a dar ataque, dos de entortar boca espumante e se esbravejar e espernear com a madeira em braços e pernas, que de que eram. Mas uma jararaca picou o gregoriano, e era aquela a rastejo no capim das folhas caídas, nem chegava a 4 palmos, e com poder de acabar, e o gregoriano morreu, em pobres horas, e mais conto do que o Felisberto se dava, assaz em aparências de saúde, mas tenho sido baleado na cabeça, fazia já alguns anos, uma bala de garrucha, bala de cobre, se dizia, que estava encravada na vida dos seus encaixes e carnes, em ponto onde ferramenta de doutor nenhum não alcançava de escrafunchar. Aí, com o intervalo dos meses e de repente sem razão entendível nenhuma, o cara desse Felisberto se esverdeava até os dentes. De azinhaves ficava mal. Ao que os olhos inchavam, tudo fuscado em verde, uma mancha só, muito grande. O nariz entupia, inchado, ele tossia, e um horror de se ver, o metal do esverdeio. Daí, feito flor de Joaninha Silva e muito sol, no meio do dia da tarde, ele virava era azul. Aquilo era para poder sarar. Quando que a tosse de um garrote entissicado dizia naquelas horas que estava sem visiva, nada não enxergava. A maior felicidade era ele não saber quem tinha acertado nele aquela bala, não carecer de imaginar onde era que tal pessoa estava, nem o ódio constante de repensar nela. Mas que em desregra a gente se comportava, então de parar ali envelhecendo aos dias,
na coruja, como fosse menos e mais para aproveitar a carne fresca e de sol que na campeação se conseguia, as boiadas daqueles sertões. Sempre Zé Bebelo não desistia de palavrear, a raleja dos projetos como faz de conta, a modo moinho, que nela não caindo o que moe, moe a si mesmo, si mesma, moe. As doenças se curassem? Minhas dúvidas. Aí quem não pegara a maleita padecia por outros modos. Mal de inchar, carregação no peito, meias dores. Teve até agravado de estupor. Adiante me desvali. O que me coçava? Que nem eu tivesse provado lombo de capivara no cio. A ser o fígado que me doía. Mas não me certifiquei. Apalpar lugar de meu corpo por doença me dava um desalento pior. Raimundo Lé cozinhou para mim um chá de urumbeba. Continua a leitura no próximo vídeo.